resulta para a maioria. Mas às vezes pode resultar para um e ser pedagógico. Eu presumo que alguns dos vossos convidados, não direi quais são ou quais foram, não seriam eleitos nem que estivessem em primeiro lugar numa lista, porque as pessoas os abaixariam na lista. Os senhores é que sabem quem convidam, portanto, certamente não terão dificuldade em encontrar o exemplo. Outro mecanismo é o mecanismo de, eventualmente, alterar a legislação eleitoral no sentido de fazer um sistema, eu defendo um sistema misto, não defendo um sistema uninominal, porque é uma coisa fácil, mas não resulta. Tem efeitos perversos muito consideráveis, mas um sistema misto entre listas uninominais e uma lista nacional teria as duas vantagens. Eu vou mesmo ao ponto, que nunca imaginei, de achar que poderia ser positivo uma combinação de duas coisas. Um voto obrigatório, porque a segunda só funciona se houver a primeira, voto obrigatório. E depois fazer com que a abstenção, que só se pode ter com sanção, e portanto é um ato deliberado, é um ato com custos, quem a faz paga um preço, possa ser representada em lugares vazios. Garanto-vos que os partidos pensavam 50 vezes nas listas antes de as fazerem. Porque o principal problema é encontrar mecanismos que de fora para dentro, como aconteceu nas autárquicas. As nossas autárquicas últimas são muito interessantes do ponto de vista político, porque os partidos deixaram de ter a capacidade, mesmo nos sítios mais importantes, de definirem as escolhas e levá-las até à vitória apenas pela força dos seus votos. Foi o que aconteceu no Porto, foi o que aconteceu em Gaia, foi o que aconteceu em Matosinhos, foi o que aconteceu em Sintra. Mesmo que os partidos tenham ganho, o mecanismo eleitoral das autárquicas mudou de vez. E pela primeira vez, movimentos independentes mediram-se nas grandes autarquias em igualdade de circunstâncias com os partidos. Garanto que nas próximas eleições já pensam duas vezes antes de escolher as pessoas. E não única e simplesmente aqueles que são os amigos da direção. Porque a razão porque estas pessoas foram escolhidas é porque são as mais próximas de Passos Coelho. Não venham contra eles. Não é nenhuma idiosincrasia. Todos eles fazem parte daquela equipa mais próxima de Passos Coelho e, na expectativa de que isto corresse mal, era importante ter esses autárquicos. Correu mal. Em relação ao problema de como é que a gente transmite a memória, no fundo. O problema da transmissão da memória é um problema que me interessa bastante e a que eu me tenho dedicado. Aliás, em bom rigor, o grosso da minha atividade nos dias de hoje é salvar papéis. E, quando eu digo salvar papéis, é mesmo salvar papéis, porque todos os dias são destruídos metros e metros e metros de documentos fundamentais para a nossa história. Ou não são recolhidos e, portanto, desaparecem também. Não é preciso ir mais longe do que dizer-vos que eu, com um conjunto de voluntários em todo o país, voluntários, fizemos um trabalho de recolha de material das últimas eleições autárquicas, a que ninguém dá importância nenhuma. Esperem-lhe uns anos e vocês vão ver como aquilo ganha outra luz. Como, aliás, já ganhou os 2009. Eu calculo que cerca de 100 mil objetos, cartazes, papéis diferentes foram produzidos nestas últimas autárquicas. Eu, se conseguir recolher 10 mil em todo o país, já me lancei. Ninguém faz isto. O Tom não faz, a Biblioteca Nacional não faz, ninguém faz. O problema com a memória do 25 de Abril é, por um lado, a necessidade de preservar a memória, propriamente dita. A documentação, as experiências, os testemunhos, a história oral. Isso, sem dúvida, que é importante. Mas eu penso que, no sentido da pergunta, havia outra coisa. Que é como é que nós podemos, pedagogicamente, transmitir para as gerações que não viveram a experiência da ditadura o que era viver em ditadura. Aí, o problema está em nós sermos, se formos capazes de falar com a linguagem dos dias de hoje e com as questões dos dias de hoje no mesmo tipo de dilemas, não apenas políticos, mas morais, que se viviam nessa altura. A minha geração, aquelas pessoas que estavam mais envolvidas politicamente, a ideia de fazer a guerra colonial não era aceitável. Não era aceitável. Não quer dizer que não houvesse mérito em fazê-la e que muita gente se tenha sacrificado em fazê-la. Mas a geração estudantil da fase final do regime, a ideia de fazer a guerra era moralmente inaceitável, a não ser para sabotar por dentro, que era a tese do PC, entravam para dentro e depois desertavam com armas e tal,
coisa nunca funcionou assim muito bem, mas este tipo de fraturas, a ideia de colaborar com a PIE, a ideia que alguns historiadores hoje da nova geração podem escrever, dizendo que as pessoas que combaterem o antigo regime estavam apenas a tratar de fazer uma carreira diferente. Quer dizer, projetando a ideia de carreira que um IUPI terá nos nossos dias, para o período anterior, esquecendo que primeiro as pessoas não sabiam que aquilo ia acabar. Já durava há tanto tempo que o sentimento das pessoas é que ia durar sempre. Que ia durar sempre. Gerações, mais do que uma geração, viveu sempre aqui. Viveu sempre com censura, viveu sempre com falta de liberdade. E, portanto, a ideia de que poderia haver algum momento salvífico, para a maioria das pessoas foi uma surpresa. Surpresa tão traumática que saíram todos à rua. Aqueles dias de, chamemos assim, de inocência e de virgindade, aquelas primeiras semanas, são genuinamente o complemento, é aquilo que torna o 25 de Abril uma revolução. A combinação entre um golpe militar e a conflitualidade popular. Portanto, é muito difícil falar sobre isto, a não ser falando com a linguagem de hoje, com os termos de hoje, com as experiências de hoje. E isso implicava um espaço público que tivesse outra consistência do que este tem. E, infelizmente, um dos graves problemas, o problema não é apenas político. Nós temos também, com desculpa para os jornalistas presentes, um jornalismo de muita qualidade. E eu posso dar exemplos, que é para me dizerem que eu falo em abstrato. Evidentemente que há exceções, que são excelentes, mas, de um modo geral, a retórica é, no fundo, uma reprodução da retórica do poder, mesmo nos casos em que envolve a memória, envolve o passado. E isso, evidentemente, impede uma transmissão equilibrada da memória, que é fundamental para o futuro. Sociedades sem memória perdem o sentido da democracia. Portanto, isso é um combate que todos nós temos que travar pela memória, adaptando-a àquilo que é, não tendo mentalidade de antigos combatentes, que é uma coisa que muitas vezes também discuto com os meus antigos companheiros, não se pode ter mentalidade de antigo combatente, quer dizer, também fizemos muitas asneiras, mas não é isso a questão fundamental. A questão fundamental, para muita gente, era colocado perante os mesmos dilemas, provavelmente respondia da mesma maneira. Só que os dilemas não têm que ser os mesmos, colocados da mesma maneira. Mas a verdade é que há um certo espírito de insubmissão que é fundamental manter. PSD. Isto é uma pergunta que eu tenho muita facilidade em responder porque é habitual. Imagina. Mas é assim. Eu sou militante do PSD e conto continuar militante do PSD enquanto não houver alterações no programa e nos estatutos, porque um partido não é um clube de futebol. E não é a circunstância de estarem lá estes homens hoje que significa necessariamente que de alguma maneira capturaram política e ideologicamente o partido, coisa que eu digo com eles à vontade em todo o sítio. Mas na verdade o programa do PSD permanece o mesmo. O que é que tem de interessante o programa do PSD? Vou dizer isto para as pessoas que certamente não gostam do PSD. O programa do PSD é uma combinação de 3 fatores única na vida política portuguesa. É um programa de tradição liberal no sentido político e não no sentido económico, ou seja, vai buscar o tradicional liberalismo do Porto, de Alexandre Colano, de Almeida Garrett, o nosso liberalismo histórico. Portanto, é um partido em que é inaceitável ser contra as liberdades. Já não é a primeira vez que tem polémicas que eu tive uma vez uma com Cavaco Silva a pretexto do Deus, Pátria e Família. Uma vez o Dias Loureiro convenceu a repetir o slogan do Back to Basics, Deus, Pátria e Família, e é o que eu disse claramente em público e nos jornais parlamentares, que aquilo não tem nada a ver com o programa do PSD, que não é nem um partido religioso, nem é um partido que se possa reconhecer num slogan Deus, Pátria e Família. Como também não se reconhece no Menino Guerreiro. Infelizmente, as exceções, o Menino Guerreiro, que é um hino, com Lopes, Santana Lopes, um hino ao culto à personalidade, mais ou menos misturando um certo infantilismo do menino com o guerreiro, que ficava bem. Portanto, é uma... Sim, já ninguém se lembra destas coisas. Eu lembro. Também me lembro. Primeira componente é, de facto, esta tradição liberal. Segunda tradição, é uma tradição... Esta tradição liberal a gente partilha com o PS.
o PS tem uma fonte idêntica no plano político. A segunda fonte, para utilizar aqui, posso fazer aqui uma rábula do género da de Lenin sobre as três fontes, não, as três fontes do marxismo e depois repetidas mais tarde por Stalin, as três fontes do leninismo. Vamos às três fontes do PSD. A segunda é a tradição do personalismo cristão. A importância no programa do PSD. O PSD é um partido que no seu programa diz que não é religioso, é um partido laico. Mas reconhece a importância das ideias da doutrina social da Igreja, essencialmente através de uma ideia que eu penso ser importante no plano político. E essa sim distingue-o do PS, que é a ideia de que a persona política, a dignidade humana, está para além do político. Ou seja, o homem está para além do cidadão. E aqui já há uma diferença fundamental com o PS, porque o PS interpreta as sociedades em termos do cidadão. O seu homem pleno extingue-se na cidadania. Nem partidos como o PSD e o CDS, aqui o CDS é parecido com o PSD, a ideia de que a dignidade humana é metapolítica, está para além da política. E isso é que permitiu que, por exemplo, as questões de costumes no PSD vão, de modo geral, ou a referendo ou a liberdade de voto. A razão porque, por exemplo, mesmo no aborto e mesmo na questão da homossexualidade, dos casamentos, o PSD mantém, apesar do seu conservadorismo, a ideia de que estas matérias são matérias que não podem ser resolvidas politicamente. E isso tem a gênese no programa. A ideia de que certas questões que envolvem a dignidade humana, o sentido da dignidade humana, e a ideia de origem religiosa, o personalismo cristão, não podem ser derrimidas pela política. E, portanto, a política não se posiciona sobre essas matérias. Mesmo os movimentos contra o aborto e tudo, nunca tiveram um peso grande no PSD, porque apesar de tudo há alguma travagem em alguns movimentos mais fundamentalistas da Igreja, tinham gente no PSD, mas nunca se desenvolveram plenamente no PSD. E, portanto, a primeira componente aproxima-o do PS, a segunda componente aproxima-se do CDS, a terceira componente aproxima-se outra vez do PS, que é a tradição social-democrata. A tradição social-democrata, reivindicada por Sá Carneiro, não é o resultado de pretender uma legitimidade política em 74, 75, face ao contexto muito puxado à esquerda do sistema político. Eu vejo os papéis dele, pelo contrário, é uma coisa a sério. Sá Carneiro olhava para a experiência nórdica e para a experiência alemã como experiências fundamentais para Portugal. Ele entendia que a social-democracia, e tentou tudo para entrar na Internacional Socialista. O Dr. Mário Soares agora já confessa que foi mais geneira tê-lo impedido de entrar, mas tentou tudo. Por exemplo, há documentação muito interessante no arquivo de Sá Carneiro sobre os conflitos com o PS na altura. Quando cá veio o Willy Brandt a primeira vez, a Juventude Social-Democrata foi esperar o Willy Brandt ao aeroporto. A Juventude Social-Democata, o Willy Brandt é nosso. E a Juventude Socialista e o PS foi esperá-lo ao aeroporto. O Willy Brandt é nosso. E andaram à bancada, que é o resultado quando duas entidades acham que o terceiro é deles. E depois há uma carta furiosa de Mário Soares a Sá Carneiro e há uma carta furiosa de Sá Carneiro a Mário Soares. Mário Soares queixa-se que de facto foi uma provocação e queixa-se que foi uma provocação e o Sá Carneiro diz que o PS é um partido marxista, verdadeiramente social-democratas é o PSD. Esta componente social-democrata é fundamental. Sem ela, não há PSD. E é isso é que é a grande traição, chamamos assim, dos dias de hoje. Em que é que a tradição social-democrata implica? Está claramente... Eu sou coautor do programa do PSD. Portanto, não da primeira versão, mas da versão que foi feita no tempo de Cavaco Silva. Que, aliás, as discussões na Comissão Política eram extremamente interessantes. Contrariamente à ideia. Extremamente interessante porque eram sobre pontos programáticos e ideológicos. Cavaco Silva não intervinha muito, mas ouvia com muita atenção. Houve grandes discussões sobre o caráter laico do partido e houve grandes discussões sobre exatamente o que significava esta social-democracia. E esta social-democracia, no programa, significa uma coisa essencial. É que o Estado não é neutro face aos fracos e aos mais pobres. Não é neutro. E, portanto, o papel do Estado é corrigir as disparidades sociais. E isso é que é o elemento que de alguma maneira não está presente na política atual. Portanto, eu estou de bem com este PSD e sei quem está de mal. E agora vou-te responder às últimas duas questões. E porque aí a imprensa também está muito desatenta. Eu andei a recolher papéis por todo o país.
eu entro numa sede do PSD e sou recebido da melhor maneira possível de imaginar. E eles sabem perfeitamente o que é que eu digo. Em alguns casos fazem aquela coisa cúmplice nos Monty Python. You know? E eu recebo muita correspondência. Não é verdade. Agora, isto é quando a gente contacta Cá em baixo. cá em baixo. Quando contacta com a estrutura, fazem, enfim, ficam contentes, em alguns casos, porque são sítios muito isolados, nunca aparece ninguém, mas aí também, no modo geral, a estrutura não tem muito poder para distribuir e, portanto, apesar de tudo estar mais limpa desse tipo de interesses, agora que, evidentemente, o mesmo não acontece. Portanto, eu participo em debates, participo em discussões, faço sessões. Todo o presidente da distrição de uma distrital, de uma conselhia, de uma secção que me convida tem normalmente problemas, mas isso não é comigo, é com ele. E eu não deixo de dizer exatamente o mesmo que vos digo aqui. E, de um modo geral, há discussão, num ou noutro aspecto, principalmente com a ideia de inevitabilidade, que é uma ideia muito trava, ou com uma outra ideia também complicada, que é, mas muito bem, então saem este e quem vai? Vai o seguro. E imediatamente instala-se um susto enorme na sala e eu já tenho mais dificuldades em discutir. O que é um dos grandes problemas é exatamente o sentido da alternativa. Um dos grandes problemas atuais. Grandes problemas atuais é que as últimas pessoas que nos partidos políticos têm ainda prestígio social e prestígio na sociedade e ganham eleições, não as ganham dentro dos partidos. Temos exemplos nos sítios mais importantes. E isso é que é um sintoma muito perigoso. Porque isso depois traduz-se na circunstância de não haver ânimo na alternativa. Não há ânimo na alternativa. As pessoas podem votar contra, mas não votam a favor. E isso cria um sentimento de impotência que é muito perigoso do ponto de vista. Mais questões.